cara, vou appendar esse cara numa task e vou fazer esse gather aqui. Esse gather eu falo o seguinte, cara, junta todo mundo e me devolve como um bloco. Eu otimizei muito, ficou muito mais rápido a operação. E tem uma foto de comparação, que eu vou postar um pouquinho mais à frente. Isso tudo acontece por causa desse cara aqui, ó, Gyro. Tudo isso que o Python teve que fazer foi por causa desse cara, Global Interpreter Lock, que é o cara que diz o seguinte, nenhuma thread executa um bytecode concomitantemente, é uma por vez. Ele vai bloquear. Quando chegar duas threads, ele vai falar, calma, quem chegou primeiro? Thread 1. Thread 1 executa um bytecode, ou seja, chama um objeto pythonico lá no CPython. Executou? Está pronto? Tá. Thread 2, executa agora a sua vez. Então o Gyro não permite essa operação. Ele é um cara que faz com que o Python seja thread safe. Por quê? O Python por default não é thread safe. O que isso significa? Significa que o Python não garante que uma mesma variável vai se manter imutável durante duas threads. Como assim? A igual a 4, certo? Na thread A. Se a thread A mexer nesse valor de A e botar para 5, quando a thread B chegar, esse valor é 5, não é 4, mas ela está esperando um 4. Então o Python não garante isso. Então qual é a forma do Python garantir isso? Que uma thread execute por vez. Senão esse problema aconteceria. E aí, para finalizar algumas coisas, aqui é uma POC, não sei se eu tenho tempo, tem 5 minutos? Aqui é uma POCzinha que eu fiz, que é usando Gyro, que é o seguinte, uma operação de Gyro eu fiz, coroutinas versus threads, né? Por que não usar thread então? Se eu consigo criar várias threads, para que eu vou criar uma corotina ao invés de criar thread? E aí, por causa do Gyro, porque na hora lá o Gyro vai bloquear, e aí eu resolvi fazer um teste. Peguei uma iteração também, itero todos os valores, fiz com uma thread. No primeiro momento, eu percebi que a thread foi muito mais rápida. Só que eu falei, cara, que estranho. Tudo que eu venho lendo, né, estou estudando, está dizendo ao contrário, por que isso aconteceu? E aí eu fiz um assert, que eu vou mostrar para vocês, e eu percebi que na thread ele não estava percorrendo todos os elementos. Então ele estava pulando os elementos. Como eu criei duas threads para operar, eu executei, tu vai ver que ele vai dar o valor do tempo e depois ele vai dar um assert erro. Porque eu peguei, ele está percorrendo todo o total de elementos que eu tenho no meu array, e aí ele estoura o erro falando que não. Então significa que a thread 1 executou 1, 2, 3. Quando a thread 2 chegou, ao invés dela pegar 3, 4, 5, ela já está pegando 7, 8, 9. E a outra vinha, eles foram pulando os elementos. Então ao invés de percorrer 100 elementos, eles percorreram, sei lá, 30, 40, porque eles estavam saltando elementos por elementos, né? E aí depois, numa execução, eu resolvi implementar o Gyro, né? Que é, eu botei o lock lá para poder justamente bloquear esse cara. E aí quando ele bloqueia, o tempo aumenta muito. Estou tentando mostrar aqui para vocês, mas tá... Travou? Pelo visto não vai. Não vai mostrar, mas enfim, eu tinha comentado o lock aqui, ó, lock acquire e lock require, o join, que é o cara que faz justamente isso, quando um terminar você executa o outro. Quando eles estavam comentados, essa execução de pular aconteceu. Quando eu descomentei eles, o tempo ficou exponencial. Então uma executou em menos de 1 segundo e a outra demorou mais de 4 segundos para ser executada. Então isso mostra que o Gyro entrou em ação e essas threads, e aí sim uma thread teve que esperar a outra. Então uma fez 1, 2, 3, quando terminou, entrou a thread 2, 4, 5, 6, terminou, 7, e aí nesse processo sequencial a performance foi caindo, caindo, caindo. Esse cara é o último cara que eu tenho para mostrar, se eu conseguir, será muito bom, que é daquela operação lá do Gander que eu falei. Eu tenho esses nomes aqui, eu vou fazer o request síncrono. Então para cada normal, usando o Python normal, para cada nome, itero sobre todos os nomes, bato na API, a API me devolve o sexo e eu printo o resultado desse cara no localhost, serviçozinho que eu subi com Python tornado simples. E aí vocês vão ver a diferença de tempo que eu executo de execução entre um e outro. Então eu faço o Python lá, eu levanto a máquina, né, do tornado, e aí eu dou um load, percebe o load lá do tempo. E eu botei um time para poder medir esse tempo lá no server side, né, para poder ver quanto vai demorar. E vocês percebem que o load está demorando, me devolveu o resultado. Tudo está simples, né? Então ele devolveu para cada nome, ele devolveu o Gander, ele levou 12 segundos. Não sei se vocês conseguem ver. 12 segundos de operação. Então, para aquela listinha de nome, ele levou 12 segundos para bater no API. Por quê? Eu tenho uma operação de I/O acontecendo. Então está tudo síncrono.
Lembra? Então, para cada operação eu faço um request, minha aplicação espera, volta, então eu tenho a latência do tempo, eu também dependo da aplicação de lá para me devolver, então se a API lá não for boa o suficiente, eu já estou sendo onerado. E aí eu faço as mudanças que tem que ser feito para poder melhorar a performance desse cara. E aí eu aplico a corotina com a Sync.io, Ensure Future, com Gather Test lá que eu mostrei para vocês, que encapsula todas essas corotinas, junta numa teste e sai dessa vez para tentar executar todo mundo. E aí, o def aqui normal, ó, eu comentei, botei a sync def, joguei aquele método que eu já tinha mostrado para vocês no Zoom, né? E agora eu vou operar a mesma coisa, usando a mesma API, com a mesma lista de nomes, e vocês vão ver a diferença. O que se mostrou interessante foi que, nesse ponto, o número é bem reduzido, tá? E eu não botei nesse slide, eu tenho até as referências de tudo, eu vou até passar para vocês depois, disponibilizar, que eu estressei isso ao máximo e o tempo se manteve igual. A diferença não foi tão grande, ele ficou na casa dos milissegundos. Percebe que foi bem mais rápido, né, o load de execução, tá vendo? Já loadei, ele já apareceu, tanto que nem deu flash, e ele demorou 3 segundos para poder executar o mesmo cara. Então, eu tenho um quarto do tempo sendo executado, fazendo uma operação. Rodei 2 vezes, um 3.9 e outro 3.4. Depois eu dobrei o número de nomes, executei de novo, ele fez 3.90 alguma coisa, 3.80 alguma coisa. Depois eu tripliquei o nome, ele manteve também nas casas. Então percebe que eu tive uma otimização de tempo bizarra. Então isso é um pouco do que nós temos de corotina, o que nós temos de concorrência, assim que eu Future. Indico para vocês a documentação, para vocês darem uma olhada, porque é bastante interessante para quem quer trabalhar com Python, para quem quer trabalhar com Python de performance, é um fator preponderante, não tem como desenvolver hoje sem esses caras, porque em nível de escalabilidade você ganha muito e é uma maneira de você, pythonicamente, conseguir performar uma aplicação no mundo de hoje. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma perguntinha, eu vou estar também, vou distribuir aí alguns brindes para quem tiver dúvida. Para quem não tiver também, eu vou ter que distribuir. Mas de qualquer forma, para quem quiser. Eu tenho uma dúvida, mas não sei se eu quero brinde. Eu acho que a galera da UBA vai curtir mais o brinde. Mas assim. Não, mas esse brinde aqui é da Globo.com, tá? Só para dizer. É da Globo.com. Depende de quem dela. E aí, assim, minha pergunta é a seguinte: eu tô aprendendo agora, programando em Python há algum tempo, mas estou aprendendo a fazer funções assíncronas em Python agora. Sim. E aí eu fiz um consumer para RapidCube em Python. Sim. Eu vi 2 bibliotecas lá. Eu preferi a que tinha documentação, porque parecia mais fácil. Sim. E eu usei, acho que foi a Sync.io, por Sim. exemplo. E aí eu comecei a fazer um teste lá, consegui fazer um consumidor totalmente assíncrono, foi tipo, muito rápido, só que estava dando um problema na hora de fechar a conexão. Sim. Tipo, eu tenho um consumidor que está consumindo tipo, assincronamente e ele tem um callback quando ele termina, ele lê a mensagem e vai fazer um callback, Isso. que é o padrão do Rapid fazer isso. E aí, quando eu tentava fechar minha conexão, se eu fechasse ela muito antes, tinham callbacks que estavam voltando e estavam batendo na conexão fechada na hora de dar o like na mensagem. Sim. E eu tentei de N forma de resolver isso e eu não consegui. Não sei se, tipo, vocês têm algum exemplo, algum consumidor de Rapid na Google.com, se vocês recomendam uma biblioteca? Cara, a gente tem N consumidores, a gente usa o ZeroMQ lá, a gente usa o Kafka, a gente usa o Akka também. Esses consumidores, eles usam esse Actor Model, né? São esses caras que fazem essas execuções assíncronas. Nesses casos, o que a gente faz, né, de manter a conexão, porque geralmente não sei como é que você está configurando o seu consumidor. Geralmente esse consumidor, quando a gente utiliza, ele está levantado numa máquina externa, né, que a gente acessa ele via host direto. Então, o que acontece? Quando a gente manda uma mensagem para ele ou consome uma mensagem, a gente bate e a gente interrompe a mensagem do nosso lado quando a gente não quer mais devolver. Então a gente pluga e sai. Porque esse cara, ele fica de pé o tempo todo mesmo, entendeu? Então ele vai persistir o tempo todo. Porque se ele deixar de persistir, ele mata todas as conexões que estão sendo feitas via socket, né? Então não sei se esse é o seu caso. Se você está levantando na mesma instância,
talvez você esteja passando por esse problema, que é quando você tenta marcar a conexão, é o mesmo cara é o mesmo cara que provê a mensagem, é o mesmo que está consumindo. E quando você corta, tem outras mensagens que ainda não foram consumidas. Não sei se é esse o caso. Não é bem esse o caso, não. Mas é a mesma máquina, sim, tem um write local ok, e o Python local. E aí, o problema é, tipo, eu só quero fechar a conexão em caso de parei a aplicação. Sim. Você... No caso, no script tem um Ctrl+C lá, um pause. Ou então, se eu vou fazer um deploy, eu tenho que parar a minha aplicação e eu quero que feche a conexão. Sim. Só esse é o caso. Só que, tipo, eu não consigo fechar a conexão. Eu até tenho um exemplo depois, vale a pena a gente conversar. Sim. E... Não, me mostra que a gente bate um papo melhor, porque entender o seu caso é mais fácil do que te falar que alguma coisa. Existe, eu realmente dei, tipo, um await para esperar todas as respostas, e eu achava que isso era suficiente para no final chamar outro método para fechar, mas não conseguiu. É porque tem alguns truquezinhos, né? Porque a gente não pode também abrir várias instâncias e nem mesmo deixar essa mesma instância o tempo todo correndo. Mas a gente bate um papo melhor para entender o seu caso e a gente tentar te ajudar. Foi só um exemplo que eu tive muita dificuldade. Show, não, isso aí mesmo. Mais alguma pergunta? Não? Beleza, eu gostaria de distribuir aí um brinde para vocês. Dizer também que lá na Globo.com, para quem tem interesse, a gente tem vaga, tá? E até tem um cartãozinho aqui. Hã? Stag na Gecon. Não, tem stag e tem também vaga efetiva, né? Não, então, vaga efetiva você vai ter um monte. Tem um monte. Mas eu sou stag no pai mais velho de vocês. Na Globo. TV, muito bom. Então você já tá na família. Eu não vou trabalhar na barra, né? Eu trabalho no botânico, é melhor. Isso é verdade. Então, gente, quem tiver interesse aí,